por favor, você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eu fui convidado pelo pastor Cleiton para pregar no retiro que eles fizeram esse final de semana. E Deus ele me deu uma palavra, queridos, para pregar no retiro. Foi eu e o pastor Austin lá. Quando nós chegamos lá na chácara, Deus começou a ministrar uma outra palavra no meu coração. Eu falei, meu Deus, aqui em Isaías. E aí eu fiquei com uma palavra de Isaías e uma outra palavra em Mateus. Eu falei, e agora? E aí no ambiente, Deus ele foi conduzindo e eu falei a outra palavra. E eu entendi que essa palavra de Isaías capítulo 6 era para nós aqui hoje. Amém? Eu queria ler com você. Diz assim a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, as bases do alicerce ali se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma espécie de tesoura, um alicate grande. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Muito conhecido esse texto. Ele fala sobre a visão de Isaías, né? E o seu chamamento, o momento em que Isaías foi chamado. E o texto ele começa nos dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias, queridos, foi um rei que ele governou por 52 anos em Israel. E ele foi um rei que fez o que agradava a Deus. O rei Uzias foi muito bem sucedido enquanto reinava. O texto que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 26, depois você dá uma lidazinha lá. É muito interessante a história dele. Uzias, ele, além de ter sido um bom rei, ele construiu diversas armas, equipamentos de guerra, que lançavam pedras gigantes. Eu imagino aquelas catapultas. E o texto conta, a história conta que ele criou isso, né? No seu reinado foram criados esses equipamentos que lançavam pedras grandes, que lançavam lanças também grandes, e mais uma série de outros equipamentos foram criados por Uzias. E ele foi um rei muito bem sucedido. No período em que ele estava reinando, havia uma estabilidade, havia segurança, e o povo amava Uzias. Porém, no final do seu reinado, Uzias, a Bíblia Sagrada fala lá em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16, fala que Uzias se exaltou, sabe? Ele se exaltou, e ele entrou no templo do Senhor,
ele quis oferecer incenso, sabe? Ele quis oferecer incenso. Então ele foi repreendido pelo sacerdote, falou: rapaz, você não é autorizado, você é o rei, mas somente os descendentes de Levi podem exercer essa função, você não pode, você está desobedecendo a Deus. E o texto fala que ele se irou contra o sacerdote. Quando ele se irou contra o sacerdote, saiu uma lepra na sua testa, sabe? Na hora ele ficou leproso, e Deus permitiu que aquela lepra saísse em um lugar visível, que não tinha como ele esconder. A Bíblia fala daquele general, né, Naamã. Ele era leproso, porém quando ele colocava a sua armadura ninguém via, só em casa, quando ele tirava era percebido. No caso de Uzias, Deus colocou a lepra na testa dele, e todos viram a lepra, e por conta desta lepra, ele teve que ser tirado do seu trono, e ele foi para fora do arraial, viver, né, uma vida isolado, e seu filho, Jotão, começou a reinar em seu lugar. Então Uzias foi alguém importante, foi um rei querido, né? E nesse momento, que o texto ele inicia aqui em Isaías capítulo 6, alguns historiadores dizem que Isaías poderia ser parente do rei Uzias. Isaías ele era um profeta já aqui, né? Aqui fala sobre o chamamento dele, mas na verdade é um renovo do seu chamamento. Ele era um profeta palaciano, ele tinha uma vida real, ele estava ali no meio dos aristocratas, né, ali no palácio. E nesse tempo, quando Uzias morre, que era seu parente, que provavelmente era seu amigo, base das suas relações ali no palácio, ele tem essa visão, sabe? Ele tem essa visão. E só para nos trazer um contexto, um pano de fundo, Israel, por conta da morte de Uzias, ele passou a experimentar algumas crises. Dentre essas crises, nós podemos destacar pelo menos 3 crises. A crise política, pela perda do rei, e não havia um sucessor imediato ali, né? Jotão tinha 16 anos, salvo engano, quando ele começou a reinar. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Uzias tinha 16 anos quando ele começou a reinar. Mas criou-se uma crise política, porque Uzias era muito bem quisto, era um camarada que governava muito bem, sabe? O povo sentia segurança, Israel financeiramente era bem. E nesse momento começa então essa crise política. Aconteceu também uma crise social, sabe? Muitas pessoas começaram a se aproveitar da situação. Havia exploração dos mais ricos sobre os mais pobres, violência, injustiça judicial, qualquer coincidência, homicídios, crise social. Mas a principal crise, queridos, foi a crise espiritual, sabe? O povo se afastou de Deus, trocando Deus por outros deuses. Começou a ser implementado idolatria naquele momento. E no capítulo 1, no verso 10, o povo de Israel, ele é comparado a Sodoma e Gomorra. Era um momento de crise, eles estavam vivendo um momento de crise, realmente. Sabe, eu fiz questão de trazer isso aqui para você entender que quando eles enfatizam que no ano da morte do rei Uzias, aquele ano foi um ano complicado para Israel, aquele ano foi um ano difícil, foi um momento difícil que eles estavam passando. Sabe, naquele instante, naquele tempo, Isaías ele tem uma visão. Isaías viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins eram anjos, sabe, de uma hierarquia muito alta, né? Um anjo, você percebeu que eles eram diferentes, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, 2 os pés e 2 voavam. E esses serafins, o texto fala que os serafins estavam por cima deste trono que ele viu, e cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, não é coincidência esses anjos, esses serafins estarem clamando santo, santo, santo. Que santo, santo, santo é porque no hebraico não existe um superlativo para santo. É como se eles estivessem falando santíssimo é o Senhor. Então, como não existe essa palavra lá, eles falam santo, 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 evidenciando a santidade de Deus. Mas não é coincidência isso, porque o maior problema do povo é que eles estavam afastados de Deus. E quando os serafins clamam, eles estão chamando o povo a fazer o mesmo, a voltarem para uma vida de santidade. Amém, queridos? Podemos encerrar? Amém. Glória a Deus. E dentro desse contexto, eu queria trazer alguns conselhos para nós. O primeiro deles é que quando tudo, queridos, neste plano, quando tudo na terra, quando as crises se instalam, quando as coisas mudam na terra, Deus não deixa de ser Deus. O fato de eu e você passarmos por lutas, o fato de eu e você passarmos por tribulações, ou estarmos vivenciando crises, não muda quem é Deus. Amém? Não muda, não muda, irmãos. Deus continua sendo Deus. Eu não sei se você está passando por uma ou duas ou três ou mais crises, sabe? Eu não sei, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Nas crises, nós temos oportunidade de crescermos, avançarmos e nos aperfeiçoarmos. Amém? E Deus continua no controle, irmãos. Fala para a pessoa que está do teu lado, pelo menos para 100, fala: Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Nunca perde, irmãos. Observe o texto. O texto fala que morreu um rei. Quando morre um rei, queridos, o que acontece com o trono? Até que haja alguém que o substitua, o trono fica vazio. Na terra o trono estava vazio. Mas a visão de Isaías fala que quando, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado aonde, irmãos? Num alto e sublime trono. Na terra o trono estava vazio, mas no céu ele continuava ocupado por Deus, porque as crises da terra não mudam Deus. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Você pode olhar para situações, para circunstâncias políticas. Eu não sei o que aflige o teu coração. O que te aflige nesse momento? De repente é uma situação de trabalho, uma situação familiar, uma situação, sabe, interna sua. Mas eu quero te dizer, Deus continua soberano, assentado no trono, no governo de todas as coisas. No governo de todas as coisas. Não é porque você perdeu o controle que ele perdeu também, não. Ele continua dominando. Na terra o trono estava vazio, havia crise, incerteza, medo, mas no céu, o Senhor estava assentado no alto e sublime trono, queridos. Você pode dar mais um glória a Deus aí? O Salmo 103, versículo 19, Arthurzinho, ele fundamenta o que eu estou dizendo. Ele fundamenta o que eu estou dizendo. Lá diz assim, Salmo 103, versículo 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu, e o seu reino domina sobre tudo. Queridos, Deus domina sobre tudo. Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Nada fugiu do controle de Deus. A crise não tira Deus do trono. E é muito importante que eu e você, nós saibamos disso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse ano foi um ano difícil para Isaías, mas algo me chamou a atenção, que mudou a história de Isaías. Sabe, algo inicialmente aqui,
saltou ao meu coração, que começou uma mudança. Nós percebemos que um é o Isaías, aqui do começo, e o outro é o Isaías, no versículo 8, sim ou não? Em meio a esses versículos, tem um Isaías com lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios, um cara que era um profeta omisso. Mas no final, depois de uma experiência, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, nós temos um Isaías que se dispõe a cumprir o seu propósito. Essa mudança saltou ao meu coração. Ela aconteceu, queridos, porque Isaías, ele olhou para cima. Fala comigo, Isaías elevou o seu olhar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre alto e sublime trono. Queridos, a mudança começa quando olhamos para o alto. A mudança em nossas vidas começa quando tiramos os olhos da crise, quando tiramos os olhos da luta, quando tiramos os olhos da angústia, do medo que nos cerca, que nos avizinha, dos problemas que, são latentes a nós, que são presentes em nossas vidas. Quando nós tiramos os olhos do problema e nós elevamos os nossos olhos para o Senhor e o enxergamos assentado no alto e sublime trono, e entendemos que Ele governa, que Ele é o Senhor, Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, que Ele é o Pai nosso que governa as nossas vidas, tudo muda, irmãos. O médico pode mandar você falar coisas, mas você não vai estar olhando para o médico que está olhando para o chão, para a terra. Você vai olhar para o céu e falar: não, a minha filha vai sair, e em breve, no dia, que dia é hoje? Dia 29, dia 30, que dia é hoje? Dia 30 de março de 2026, dia 29 de março de 2026, a minha filha vai estar apresentando o seu filho lá na igreja, e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Aquela crise não paralisou a fé, não impediu que o Senhor fosse glorificado. As mudanças começam em nossas vidas quando eu tiro o olho do meu casamento, dos problemas que vivemos, das lutas que enfrentamos, e eu elevo os meus olhos. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, ele fala assim, portanto, Colossenses capítulo, deixa eu ir devagar aqui, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde, irmãos? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se nós fomos ressuscitados com Cristo, tem alguém que foi ressuscitado com Cristo, hein, irmãos? Você foi, dê um glória a Deus, você foi, Cristo morreu por você. Nós estamos, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, e o texto não para aqui, ele continua, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. A mudança, ela começa quando eu olho para o alto, quando eu passo a pensar nas coisas do alto, quando eu passo a confiar naquele que está sentado no alto e sublime trono, queridos. Você entende isso? Então deixa eu resumir para você. Tira o olho desse problema em nome de Jesus. Coloca o teu olho em Cristo. Que o teu alvo seja Jesus, que o teu alvo seja Cristo, que você olhe para o alto, que a tua esperança seja no Senhor, amém? No Senhor. Ainda tem Salmo 121, versículo 1 e 2, Arthurzinho. Texto muito conhecido, para reforçar mais ainda. Leia aí, igreja, comigo no 3. 3. Glória a Deus, irmãos. Eleva os teus olhos para os montes, olhe para cima. A mudança na vida de Isaías começou quando ele elevou o seu pensamento, quando ele elevou o seu olhar, ele elevou a sua visão. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Uma coisa que me chamou a atenção, ainda nesse texto, é que ele fala assim: eu vi, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, quero só chamar a sua atenção para uma coisa interessante aqui. A visão de Isaías não mostra um Deus desesperado, sim ou não? Como é que estava Deus, irmãos, quando Isaías viu? Estava se descabelando e falando: o que eu vou fazer? Uzias morreu, e agora Uzias morreu. Como é que Deus estava, irmão? Ele estava sentado, igual você está aqui hoje. Ele estava sentado, irmão, sabe, no seu trono, assentado num alto e sublime trono. Sabe o que isso denota, demonstra para mim e para você? Que Deus, quando ele, aqui na terra estava crises, eram crises, Isaías desesperado, sabe, o povo desesperado, mas Deus estava sentado no seu trono, tranquilo, Jairo, tranquilo, soberano, estável, imperturbável, despreocupado, inabalável, porque nada abala o Senhor, queridos. Não sei se você entendeu isso, meu amado. Sabe, quem fica agoniado é eu e você, mas Deus, ele está soberano. Eu gostei dessa palavra aqui, imperturbável, tranquilo. Amém? Você confia nesse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então quem olha só para a terra vive em desespero. Se você for ficar olhando só para o problema, vai viver desesperado. Mas quem olha para o céu encontra paz. Quem olha para o céu encontra direção. Em nome de Jesus. Esse texto ele fala sobre o chamamento de Isaías. E algo me chamou bastante a atenção também aqui. Eu tenho certeza que você, ao nós lermos aqui, você também percebeu isso. Que Isaías, ele passou por um tratamento, sim ou não? Você percebeu o tratamento? Levanta a mão direita, quem percebeu o tratamento de Isaías aqui? Isaías passou por um tratamento, irmãos. Ele começou dizendo: ai de mim. Deixa eu ler aqui. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: as bases do limiar moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: depois que Isaías presenciou toda essa manifestação sobrenatural, ele então disse, eu, Isaías dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe, Isaías, queridos, nesse primeiro momento aqui, eu achei muito interessante. Dentro desse processo que Isaías estava vivendo, desse tratamento que Deus permitiu que ele passasse, através dessa visão, Isaías, ele não olhou para o outro, ele estava vivendo uma crise, ali ele ficou com medo, sabe? Mas Isaías, nesse momento, ele olha para si, Isaías olha para dentro, ele não olha para fora. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por crises, nós só queremos olhar para fora. Nós, por vezes, queremos culpar o outro, achar defeito nos outros, apontar o dedo. Isaías não fez isso. Isaías, ele disse aqui: ai de mim. Ele trouxe para si. Aqui reside um ensinamento para mim e para você. Nas crises, olhe para você. Procure olhar para você.
Não consigo mudar a minha esposa. Eu não consigo, irmãos. E nem ela consegue me mudar. Só tem uma pessoa que eu consigo mudar nessa vida. Eu. Claro que nós ouvimos conselhos. Sim ou não? Nós estamos aqui para isso. Dialogar, conversar, ler a palavra, meditar em muitas coisas. Mas quem decide o que fazer com as verdades que nós temos contato somos nós. Você que vai decidir, irmãos, o que você vai fazer nessa semana com as verdades que você está recebendo aqui do céu. O que eu posso fazer aqui é transmiti-las. O meu ouvido é o que está mais próximo dos meus lábios. Eu posso mudar a mim. Eu posso pegar essas palavras e aplicar a mim, olhar para o alto, sabe? Confiar em Deus. Mas eu não posso fazer isso por você. É você que tem que fazê-lo. Isaías faz, ele olha para si. Ele olha para dentro. Ele não olha para fora. Amém? Ele fala: ai de mim. Sou um homem de impuros lábios. De lábios impuros. Eu achei interessante, Mateus capítulo 12, versículo 34, é um texto muito conhecido. Mateus 12, 34. Raça de víboras. É o vinho. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando Isaías fala que eu sou um homem de lábios impuros, o que ele está dizendo, irmãos? Eu sou um homem de coração impuro. E eu vivo no meio de um povo de coração impuro. Por quê? Porque o coração, queridos, ele é a fonte. O coração é a fonte dos nossos impulsos. Quando a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, isso é uma grande verdade. Se Isaías está falando aqui que ele tinha lábios impuros, é porque o coração dele era impuro. Você quer saber o que uma pessoa tem no seu coração? Conversa com ela 10 minutos, irmãos. Você vai descobrir rapidinho, sabe? E se você tiver a oportunidade de conviver mais com ela, você vai descobrir muito mais o que está no seu coração. Porque ela vai começar a verbalizar, a exteriorizar aquilo que está lá dentro. Muitas pessoas conseguem até disfarçar, mas não conseguem segurar por muito tempo, porque o texto está dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Se alguém fala só de pornografia para você, irmão, cuidado, é porque o coração dele está cheio disso. Se você começar a pensar só nisso, cuidado, é porque teu coração está se enchendo disso, sabe? Eu citei esse exemplo aqui, mas isso aqui você pode aplicar em áreas N da sua vida. Se você não só fala em dinheiro, não fala nada do céu, não fala nada de Deus, não fala nada das coisas do alto, é porque o teu coração está cheio das coisas dessa terra. E Isaías estava com seu coração cheio das coisas dessa terra. Eu achei interessante que Deus é um Deus que ouve orações e que é um Deus que supre necessidades. Sim ou não? Quando ele falou que ele tinha problema nos lábios, o que Deus fez? Deus curou o pé dele, não foi? Não. Deus curou o lábio. Deus mandou um serafim, irmãos, um anjo de alta patente. Vai lá, pega aqui com essa tesoura, tira aqui do altar uma brasa e purifica os lábios de Isaías. E então ele purificou os lábios de Isaías. Amém? Então Deus, ele supre necessidade. E eu pontuo mais uma coisa para mim e para você aqui agora. Muitas coisas que eu e você não recebemos, não é porque Deus não quer nos dar, é porque aquilo não é necessidade, não é necessário para você agora. Amém? Glória a Deus. Então, quando Isaías faz a sua queixa, os meus lábios são impuros, Deus, ele resolve. Deus, ele manda um anjo, sabe, com a ferramenta necessária, com o aparato necessário para resolver a queixa de Isaías. Eu pergunto para você nessa noite, eu quero te dar uma oportunidade. Tem alguma queixa, tem alguma oração, tem algum pedido que você quer fazer a Deus? Fique de pé nesse momento, por favor. Quando eu estava pensando nesse texto, eu quero, por favor, fique de pé. Você vai fazer uma oração agora pedindo algo para Deus. Qual a sua queixa? Qual a sua queixa? O que você quer?
Me lembrei do cego de Jericó. Eu até escrevi aqui: o que queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? Amém? Você pode fazer essa oração, eu vou estar concordando com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor, Deus, cada necessidade que está sendo apresentada nessa noite. Deus, que o Senhor possa suprir cada uma delas, suprir cada uma das necessidades que que Deus está colocando, que a igreja está colocando diante do Senhor, Pai. Deus, supre as necessidades, supre as necessidades, supre as necessidades, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como o Senhor supriu a necessidade de Isaías, supre, envia um serafim com a ferramenta necessária, Deus, para suprir a necessidade do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Quero ouvir os testemunhos, tá? Queridos, fala comigo assim: a visão de Deus é diferente da minha. A visão de Deus, amados, é diferente da nossa. A visão de Deus é diferente da nossa. Isaías via crise. Isaías falava: ai de mim. Mas o texto nos mostra que os serafins eles eram uma expressão do céu. Amém? Os serafins eram uma expressão celestial. E o texto fala bem assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de crise política, de crise espiritual, de crise emocional. É isso que os serafins estão dizendo, irmãos? Os serafins estão dizendo que a terra estava cheia de crise. Os serafins estavam dizendo que a terra estava cheia de problemas, de corrupção. Não. Por quê? Porque a visão de Deus era diferente da minha e da sua. Enquanto Isaías estava vendo problemas, os serafins estavam dizendo: toda a terra está cheia da sua glória, porque Deus está no controle de todas as coisas. Toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, que você olhe para dentro da sua casa, que você olhe para a sua necessidade e você fale: toda a terra está cheia da sua glória. A visão do céu é diferente da nossa. É diferente da visão da terra, queridos. Nós precisamos entender isso nessa noite. Amém? Esses dias nós temos falado aqui sobre a presença de Deus. E a presença de Deus, ela transforma, está aqui, a presença. 2026 é o ano da presença de Deus. Nós temos declarado isso. E o que mudou a história de Isaías aqui foi a presença de Deus. Essa visão foi uma visão da presença de Deus. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida, que realmente o Senhor possa mudar, irmãos, sabe, a nossa história, em nome de Jesus. Que a presença de Deus, que eu tenho certeza que você como igreja está debaixo dessa unção. Eu tenho certeza que você tem experimentado a presença. Eu tenho certeza que a tua casa tem vivido, tem experimentado a presença de Deus. Sabe, nós temos jovens sendo ativados, homens e mulheres, células crescentes. Nós temos homens que estão lendo a palavra todos os dias, irmãos, aqui na igreja. Todos os dias. Inclusive você que está lá no grupo de homens, que está lá, leia também conosco. A gente está lendo 2 Pedro agora. E queridos, é um capítulo por dia. Ah, pastor, eu perdi. Meu irmão, começa no capítulo de amanhã, 2 Pedro, capítulo 3. E os outros? Meu irmão, os outros, o passado a gente não consegue mudar não. Mas o futuro a gente consegue trabalhar, irmãos. Amém? Então começa amanhã. Então é homens lendo a Bíblia, mulheres tiveram um encontro aqui ontem maravilhoso, sabe? Os casais estão fazendo curso de casados para sempre. Bênçãos de Deus, irmãos. Células fazendo célula do amigo, PC do amigo, sabe? Isso é maravilhoso, queridos.
A igreja está em movimento por quê? Porque nós temos clamado pela presença de Deus. E aonde Deus está, milagres acontecem. O milagre aconteceu na vida, sabe, de Isaías. Na vida de Isaías. Só que Deus, queridos, a presença de Deus não se manifesta de qualquer jeito. A presença de Deus não se manifesta em qualquer um. Deus não deu direções para Isaías antes dele passar pelo processo. Nós percebemos pelo menos 3 coisas que aconteceram aqui na vida de Isaías. A primeira delas, ele confessou os seus pecados. Eu sou um homem de lábios impuros. Primeiro ele admitiu pecado. Sabe? Quando ele admite esse pecado, ele fala: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, vivo, eu não posso estar na tua presença. Ele confessa diante de Deus os seus pecados. Ei, irmão, eu não sei se Deus está falando com você. Deus está falando muito comigo. Se tem alguma coisa, se tem algum pecado, se tem algo que você precisa confessar, faça isso. Isaías, o mesmo Isaías aqui, no capítulo 59, versículo 1 e 2, fala que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Ei, mano, tem alguma coisa? Confessa. Isaías confessou, irmãos. E o que Deus fez com Isaías? Perdoou. Quando Deus manda um serafim, Ele está dizendo: filho, eu te perdoo. Quando o serafim toca nos lábios de Isaías, ele fala: eu te perdoo e eu te purifico. Depois disso, o texto fala que depois dessas coisas, depois disto, na verdade, depois que a tenaz, que o fogo, a brasa tocou os lábios de Isaías, depois que ele confessou, que ele foi perdoado, que ele foi purificado, o Senhor fala com ele. Versículo 8, Arthurzinho. Depois disto, ouviu a voz do Senhor. Até aqui ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Até aqui ele tinha visto o Senhor, ouvido os serafins, mas quando ele confessa, recebe o perdão, é purificado, a sua audição para a voz do Senhor é liberada. Ele passa a ouvir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. E o Senhor não falou qualquer coisa para ele. O Senhor disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Antes de Deus enviar, Deus prepara, Deus capacita. Isaías foi perdoado e purificado pelo Senhor. E então ele passou a ouvir a voz de Deus. Ei, se tem alguma coisa que você precisa confessar, faça isso. Porque talvez Deus ele está falando muitas coisas com você, mas você não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Somente depois do processo de perdão, confissão, perdão e purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor. Isaías entendeu ou retomou o seu chamado, queridos. Retomou o seu chamado. Eu estava conversando com a pastora Cida, a gente falando sobre Isaías semana passada. De todos os eis-me aqui que existem na Bíblia, esse aqui, eu escrevi em algum lugar, não sei onde é que ele está. Foi uma pergunta, quando Deus fala com Moisés, ele fala: Moisés, e Moisés fala: eis-me aqui. Jeremias, e ele fala: eis-me aqui. E outros eis-me aqui. Esse aqui não, esse aqui ele não falou Isaías. Esse aqui ele falou, a pergunta ela foi feita para um sujeito indefinido. Ele falou: a quem enviarei? Ele não falou: Isaías, nós podemos enviar você? Não, ele falou geral, sujeito indefinido. A quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Isaías, depois que passou pelo processo, teve a vivência que teve, a experiência que teve, depois que ele teve essa experiência real com Deus, ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem teve uma experiência real com Deus, se coloca à disposição do Senhor, queridos. Amém? Olha para você mesmo e verifica, será que você não tem postergado? Será que você não tem procrastinado o seu chamado? Ouça a voz do Espírito nessa noite dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu finalizo de verdade nessa noite, dizendo para você, eu já queria convidar aqui o Fabinho está por aí, tá. Oh meu Deus, multiplica, Senhor. Queridos, queria te convidar a ficar de pé então, para nós finalizarmos. Eu vejo essa noite como uma noite de oportunidade. Eu vejo essa noite como uma noite de possibilidade de começar de novo. Vou repetir. Eu vejo essa noite como uma noite de possibilidade de começar de novo, de recomeçar. Uma noite de oportunidade. Isaías já era profeta. Mas depois dessa experiência que ele viveu, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para Isaías, a restauração, o ajuste, para ele foi responder ao seu chamado. O que precisava ser ajustado na vida de Isaías naquele momento era um ajuste no chamado dele. Era ele responder ao chamado. E com a experiência que ele teve, ele passou a responder ao chamado. Eu pergunto para nós hoje: Isaías era responder ao chamado. E nós? E nós? O que precisamos ajustar para sermos quem temos que ser, ou fazermos o que temos que fazer? Vou repetir. O que precisa ser ajustado na minha e na sua vida, para nós sermos quem nós temos que ser, ou para nós fazermos o que nós temos que fazer? Isaías, havia uma necessidade de que um profeta fosse levantado naquele momento de crise. Deus chama Isaías, Deus convoca Isaías, Deus dá oportunidade para Isaías. Isaías, ele vislumbra uma possibilidade de começar de novo, de começar da maneira certa, de ajustar a sua vida ao propósito de Deus. Então ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se você continuar lendo o texto a partir dos versículos 9 em diante, você vai ver que Deus, ele fala com Isaías: vai e fala com o meu povo. E ele começa então a dizer para Isaías, a mostrar para Isaías o que ele deveria falar. Ei, eu não sei nessa noite, de repente Deus quer te levantar como um profeta para esse tempo. Talvez Deus queira te levantar como um evangelista para esse tempo, como um pastor para cuidar melhor das vidas para esse tempo, como um mestre para ensinar, para trazer ensinamentos do céu para as nossas vidas. Ou então, sabe, talvez Deus esteja querendo alinhar com você a sua vida como um cristão. Você tem sido um cristão de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios, e Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Deus está te dando a oportunidade de começar novamente, de ajustar o teu curso. Talvez seja no teu casamento,
Você como marido precisa ajustar algumas coisas. Você como esposa precisa ajustar algumas coisas. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar, de começar de novo, de fazer o certo, de acertar. Talvez seja como pai, talvez seja como mãe. Como nós temos sido como pais, como nós temos sido como você, mulher, tem sido como mãe. Talvez seja como filho. Deus queira te ajustar como filho. Filho, você tem honrado seu pai, seus pais. Pais, você tem amado, conduzido os teus filhos no caminho. O que Deus quer ajustar hoje? Isaías foi ajustado o seu chamado. Ele passou a responder como um profeta. Sabe que até hoje nós falamos como ele. E eu e você, o que Deus quer de nós hoje, o que Deus deseja de mim e de você, talvez como um profissional. Será que eu tenho sido o melhor profissional ali onde eu estou? Será que eu tenho desempenhado com seriedade o meu chamado naquele lugar? Queridos, eu não sei qual é a tua necessidade real, mas nessa noite o Senhor te chama e Ele pergunta: a quem enviarei para ser esse pai excelente? A quem enviarei para ser esse cônjuge que ama, e essa esposa que é submissa à missão que o marido desempenha? A quem enviarei para ser o filho que honra pai e mãe? Para ser o profissional que não é nó cego, mas é alguém proativo, dedicado. A quem enviarei? Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, possa ministrar a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus, por esta noite, Deus querido, por este conselho que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Nos ajude a colocarmos em prática. Nos ajude, Deus querido, a colocarmos os nossos olhos no Senhor. Nos ajude, Deus poderoso, a tirarmos os olhos das crises, porque aquilo que eu dou atenção, Deus, me domina. Aquilo que eu dou atenção cresce e me domina, Deus. Se eu olho para a crise, eu só vou falar de crise, eu vou me tornar alguém tóxico, que contamina outras pessoas, Deus. Mas se mesmo vivendo em crises, mesmo enfrentando tempestades, eu tiver o Senhor no meu barco, eu estiver olhando para Ti, eu tiver o Senhor, Pai amado, como base para a minha vida, Senhor, ó Deus, eu exalarei o bom perfume do Senhor.